Meritíssimo, perdoe a minha intromissão. A senhorita Miller está sentada. Não há evidência de uma crise de convulsão, explanou o cardeal. E quanto ao crime de adultério, o Sr. Kramer não se comprometeu formalmente com a senhorita Miller. Por esse motivo, devemos relevar a acusação. Afinal, quem é o juiz por aqui? O reverendo enfureceu-se ao ser contrariado. Tenham como verdade absoluta que a senhorita Abby Miller seja continuamente assediada pelas forças demoníacas, das quais foram enviadas pelos acusados. Abby não outorgou a sua concordância, aumentando a zanga do reverendo que ansiava por sua encenação, incitando-a novamente. Senhorita Miller, Deus a escolheu dentre a sua criação, portanto, agracie-nos com as suas revelações. Uma nova desordem ocorreu no interior da igreja. A comunidade não sabia em quem confiar, vista que algumas das ações fossem contraditórias. Por que Deus lhe faria revelações? Afinal, a senhorita Miller não foi a única escolhida, pelo que me consta, membros da comunidade agem de forma similar. Fazendo-me crer que a escolha de Deus esteja relacionada com as enfermidades, Jabalu deixou a todos boquiabertos. De onde tirou essas informações? Murmurou o advogado. Daquele distinto senhor, Jabalu apontou para o espírito do Sr. Morgan. Uma alegria estonteante contagiou o advogado, e sem tempo de apreciar a sua manifestação, retornou ao julgamento para que fosse cumprida a sua obrigação. A ira de Deus recairá sobre os que blasfemarem em seu nome, vociferou o reverendo Morrison. Creio que lhe seja propício o confessionário para a remissão dos pecados, falou uma voz masculina em meio à multidão sem ser visualizado seu locutor. Quem se atreve a me afrontar? O reverendo olhou sisudamente ao seu redor. Apresente-se imediatamente ou será condenado e executado. Quanto ao abuso de poder, o timbre de voz aumentava à medida que o locutor fazia uma aproximação gradual. Lucy foi acometida por uma leve vertigem à vista do homem que demonstrava sua valentia, amparada por Jeremy que por sua vez sorriu em reconhecimento, assim como Jabalu. Porque denota contentamento diante de um homem desconhecido? Inquiriu o advogado a jovem sem entendimento. É Patrick. Patrick Evans, revelou Lucy correndo em sua direção, recebendo o afeto do irmão que lhe brindou com um beijo na face, abraçando-a com ternura. Ah, minha irmã, quanta falta você me fez. Perdoe a minha imprudência por deixá-la sozinha em desamparo, lamuriou-se Patrick. A senhorita nunca esteve sozinha, garantiu a escrava ao ser reconhecido por Patrick que o puxou para si obsequiosamente lhe ofertar com um abraço. Neste instante, ouviram-se palmas advindas do reverendo Morrison. Enfim, o reencontro dos irmãos e do escravo. Bravíssimo. Patrick foi contido pela irmã para que não revidasse ao ataque. Atrás dele se encontrava o Sr. Hill, exprimindo a sua complacência perante os acusados na certeza de que ele não os incriminaria pela morte da sua senhora, recepcionado por Lucy que em agradecimento beijou-lhe as mãos, outro fator que se agregou ao furor do reverendo. Vejam meus queridos irmãos, o reverendo dirigiu a sua fala aos membros da comunidade no fito de desmoralizar Patrick, este cidadão quer nos confundir. Olhem para este homem. Olhem para os trajes requintados de um capitalista que nunca pegou na enxada para trabalhar debaixo de um sol escaldante e digam-me com sinceridade se ele representa um de nós. Meus trajes, caçou Patrick sem conter as palavras. De fato, eu estive no exterior, assegurando-me que este vilarejo detenha costumes ultrapassados, sem perspectivas do seu avanço econômico. Querem uma mudança? Façam por si só. Não deixem que um charlatão dite as regras de Salem. Charlatão, o reverendo o agrediria fisicamente se não fosse pela intervenção do cardeal Burnier. Basta de discussões. Estamos abrigados na casa do Senhor. O silêncio retornou. Aproveitando o recesso de 2 horas, Patrick saudou o amigo Jeremy,
o advogado e os religiosos, narrando-lhes os fascinantes episódios de sua viagem pelo mundo e do seu reencontro com o Sr. Hill, que o colocou a par de todas as hediondas ocorrências de Salem em sua ausência. A igreja se esvaziou, a comunidade se encaminhou para o lado externo, assim como o reverendo, que almejava um pouco de ar fresco no anseio de serenar os seus ânimos em razão do clima tenso eclodido, visto que a senhorita Miller não havia denotado a mesma boa vontade de ajudá-lo, uma mudança de conduta que dificultaria o alcance dos seus planos. O Dr. Walters direcionou seu olhar para a presença do espírito ao lado de um homem sentado, emudecido e encoberto por uma capa preta com a finalidade de se camuflar. Quem seria o intruso que a tudo participava? O que o espírito queria lhe dizer? Porque o homem em questão era dadivado com fluidos benfazejos provenientes das mãos espalmadas do espírito do Sr. Morgan. Elevando os pensamentos aos céus, o advogado rogou pela assistência divina, sem desconfiar que ela já estivesse à sua frente. Capítulo 13. Ao retorno, o advogado e os religiosos expressaram por via de gestos bruscos a insatisfação mediante a desorganização e incoerência do julgamento. Mais uma vez o reverendo sentou-se em seu respectivo e improvisado lugar, atribuindo uma violenta martelada sobre a mesa, danificando-a, um ato que gerou assombro nos assistidos. Ordem neste tribunal. Desta vez eu não tolerarei afrontas. Inesperadamente, 5 oficiais armados adentraram na igreja como forma de manter a ordem postulada, coagindo a defesa. Tal estratégia os impediria de expor as suas verdades. Isto é inadmissível, bronqueou-se o advogado. Tanto as mortes como as doenças presenciadas no vilarejo de Salem crescem aterradoramente, tendo como a pior das consequências, as práticas de feitiçaria, para o melhor entendimento dos presentes, da magia negra de um povo africano. O reverendo atacou a defesa. Protesto meritíssimo, bradou o advogado. Não há provas que associem as mortes e as doenças com as práticas de feitiçaria. Isso é uma suposição baseada na fantasia de uma comunidade que carece encontrar um culpado para abrandar o sofrimento que dilacera os seus corações. Dr. Walters, afirma este tribunal que a relação libidinosa da senhorita Evans com o seu escravo, por conseguinte, com o Sr. Kramer seja fruto da imaginação desta mesma comunidade, provocou o reverendo. Sim, meritíssimo, eu afirmo sem a menor hesitação. O advogado intuiu que as acusações se prorrogariam. Se há uma testemunha que alegue tais acusações, eu gostaria de interrogá-la. Nesta ocasião, todos os olhares se voltaram para Abby. Senhorita Miller, aproxime-se da mesa, determinou o reverendo. Abby não teve coragem de encará-lo nos olhos. As suas acusações se tornaram irrelevantes, embora soubesse que não poderia voltar atrás por receio de difamar a si mesmo e desonrar o nome da sua família. Sente-se naquela cadeira, deposite a sua mão direita sobre a Bíblia e faça o juramento, narrando-lhes a verdade sobre os acusados, ou me obrigará a puni-la de um modo que não ousaria imaginar, ameaçou o reverendo. Abby esbugalhou os olhos ao sem palidecer, sem escapatória, com lágrimas no olhar. Sentou-se na cadeira indicada. O que essa bela jovem faz aqui? Patrick camuflou seu encanto por Abby. Nem queira saber, retrucou Lucy sussurrando-lhe o acontecido. Acredito que a jovem em questão não seja o real motivo da sua desventura, replicou Patrick, em análise do seu triste semblante. Por que diz isso com tanta segurança se nem a conhece? Pasmou-se Lucy. Minha irmã, a jovem está sendo compelida a depor. Os seus dizeres foram ouvidos por Jeremy, em admissão da estranha conduta de Abby. Pressuponho a senhorita Miller seja vítima de chantagem. O Dr. Walters desconfiou da artimanha do reverendo. Ajude-a, por favor. Patrick deixou em evidência o seu interesse por Abby. Ora, Patrick, se namore por outra jovem, zangou-se Lucy. Tarde demais, minha irmã.
Em verdade, parti para esquecê-la e confesso não ter conseguido arrancá-la do meu coração, ou tão somente desvair-me do amor que me sufoca. Patrick segredou a razão da sua partida, do qual Lucy conjecturou ser em decorrência do falecimento dos seus pais. Na época, Abby ficaria noiva do Sr. Kramer, e agora, minha irmã, você me diz que tudo ocorreu ao inverso, que Abby não está comprometida e o seu coração pertence ao mesmo homem que roubou o amor da minha vida. Alto lá. Eu não roubei o amor de ninguém, defendeu-se Jeremy. Se não tivesse tirado conclusões precipitadas e me perguntado como amigos que sempre fomos, não teria partido. Eu nunca neguei o amor sentido por sua irmã. Mas nunca se declarou, contestou Patrick. Não coloque a culpa do ocorrido em minha partida. Se não traísse a confiança de Abby, ela não se colocaria contra vocês. Calem-se, ordenou o advogado. A senhorita Miller dará o seu depoimento. Sem que ninguém apercebesse tal conduta, Jeremy e Patrick se cutucavam, não como inimigos, mas como velhos camaradas que foram na adolescência. Senhorita Miller, não se amedronte em face dos acusados. Relate-nos o seu testemunho na floresta, por conseguinte, nas terras da senhorita Evans, instigou o reverendo. Diga-nos a sua relação com o Sr. Kramer e o que ele fez para desonrá-la perante a comunidade, entregando-se nos braços de uma libertina. Objeção meritíssimo. A relação afetiva dos acusados não está em julgamento, bravejou o advogado. Protesto. Objeção. Dr. Walters, dá-me o entendimento de que essa seja a sua única argumentação, disse o reverendo sem lhe dar o direito de reivindicar a sua defesa. Deixe-a falar. Abby fitou Jeremy na frustrada tentativa de implorar o seu auxílio, todavia, ao mirar Patrick diretamente no olhar, acanhou-se por nunca ter lhe dado a chance de corresponder ao amor puro e sincero que um dia lhe propôs. Em silêncio, Abby refletiu se não seria possível transmitir todo o amor recém-descoberto por Jeremy ao homem que realmente se importava com ela, na certeza de que Deus a ofertasse com um novo recomeço. Patrick Evans era um homem maduro e charmoso, dispondo de características similares à sua irmã, não haveria como não se interessar por ele. Por fim, Abby tomou a sua decisão sem a interferência alheia, entregando-se ao chamado do amor e redimindo-se com aqueles que sofriam em seu nome, pois essa era a sua missão, reconciliar-se com o passado por via do seu reencarne. Estamos esperando, senhorita Miller, vociferou o reverendo. Abby esboçou um malicioso sorriso para Patrick ao simultaneamente conferir uma rápida piscadela, em simulação do seu desmaio. De certo ela deseja nos prejudicar. Só pode, resmungou Lucy. A senhorita Miller nos ofereceu vantagem, proferiu o advogado num festejo contido ao astutamente atentar à ação de Abby. Silêncio. Ordem neste tribunal, decretou o reverendo ao novamente perder as rédeas da situação. Um alvoroço surgiu, porquanto Patrick abriu caminho para sua passagem. Deixem-na respirar, se afastem, por favor. Como um exímio cavalheiro, Patrick se abaixou e apanhou em seus braços ao gentilmente conduzi-la para uma sala privativa existente no interior da igreja. Garoto, como ousa me desacatar perante o tribunal? Não autorizei a retirada da senhorita Miller, ralhou o reverendo seguindo os passos de Patrick. Reverendo Morrison, há tempos eu deixei de ser aquele garoto obediente, me tornando um homem, portanto, não mais acatarei as suas determinações. O senhor não percebe que a comunidade de Salem desaprova a sua conduta. Patrick expôs o seu repúdio. Como representante da igreja e autoridade máxima deste vilarejo, deveria zelar pelo bem-estar dos seus habitantes e não colocá-los uns contra os outros. Seria do seu agrado deixar a senhorita Miller estirada ao chão à mercê da bisbilhotice alheia do que trazê-la para o conforto deste recinto. O reverendo emudeceu. Deveras o recinto em questão era confortável, havendo uma poltrona almofadada que possibilitaria a permanência da moça. Entretanto,
Para o seu desagrado, a participação de Abi no julgamento havia se encerrado. Encolerizado, o reverendo retornou à sua posição, facultando à comunidade o parecer de que Abi receberia todo o auxílio carecido por intermédio de Patrick. Lúcia se entristeceu por não ter o irmão ao seu lado, cogitando se esta não seria uma chance concedida por Deus para fazê-lo se aproximar de Abi, e quem sabe, conquistar por definitivo seu coração, ainda que tivesse a plena consciência de que ela havia sido a responsável por seu infortúnio, não se oporia à união. Em meio aos pensamentos, Lúcia atinou o desconforto do Dr. Walters que a todo instante olhava para trás. Algo o perturba, doutor? Não. Quero dizer, sim, respondeu confusamente. Deseja interrogar um membro da comunidade? Arriscou-se Lucy. Não sei. Eu acho muito esquisito a presença daquele homem com capa preta. Passamos por uma estação de calor escaldante. Ou ele está enfermo, ou está nos espionar. Desta vez, Lucy contemplou a presença do homem referido. Eu averiguarei, prontificou-se Jeremy. Não é aconselhável o acusado se ausentar do banco sem o consentimento do juiz, enunciou o advogado. Surpresas inesperadas ocorrerão neste tribunal, Jabalu riu baixinho. Reconhece o homem de capa? Interpelou o advogado. Sim, eu o reconheço. Não se preocupe, Dr. Walters, na hora propícia ele se revelará. O escravo atiçou-lhes a curiosidade. Quem será o cavalheiro por detrás do homem de capa? Inquiriu Lucy. Onde? Jeremy espichou os olhos à procura do cavalheiro mencionado sem a nada avistar. Eu não vejo ninguém. Como não? Lucy arregalou os olhos. Está ali. Veja. O Sr. Kramer não verá, declarou o advogado. O cavalheiro é o espírito do Sr. Edmund Morgan. Não o reconhece? Eu o reconheço agora, mas ele está tão diferente. As suas vestimentas não são as mesmas de antes, comentou a jovem Lucy. Acredito que ele se apresente do modo em que viveu em Salem, há muitos anos atrás. Jeremy exprimiu o seu desapontamento, recebendo assim a imediata clarificação do Dr. Walters. Sr. Kramer, nem todos possuem o dom da clarividência. Tenha em mente que um homem benevolente possui o dom advindo da sua essência interior. Os benfeitores espirituais realizam contínua vigilância nas ações que prestamos em prol dos nossos semelhantes. Portanto, a audição e a visão são complementos que de nada valerão se não forem usados com modéstia e discernimento. Assegure-se de que o seu dom seja tão valioso quanto o nosso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Jeremy não só se animou como deixou de se lamentar, na compreensão de que Deus brinda aos seus filhos com dons maravilhosos, contudo, diferenciados. Inopinadamente, o reverendo declarou por encerrada a inquisição, outorgando a sentença aos acusados. Senhor Meritíssimo, isso é uma afronta às leis governamentais que regem o país, refutou o advogado. Os acusados não foram ouvidos, assim como a defesa que não foi devidamente apresentada. E quanto aos delatores? Onde estão? Por que não se apresentaram diante do tribunal? Eu rogo que ambas as partes sejam ouvidas e analisadas para que seja feita a justiça. Que ao menos seja um julgamento justo, interpôs o cardeal presenciando o desatino do reverendo com auxílio do diácono e do arcebispo que do mesmo modo expressaram a indignação mediante o abuso de poder que lhe foi entregue. Sentenço a prisão perpétua do Sr. Jeremy Kramer e do escravo africano Jabalu. De sobrenome. Isso não importa mais, de modo sarcástico, continuou o reverendo conferindo violentas marteladas sobre a mesa, ignorando as súplicas dos 3 religiosos e do advogado de defesa, e quanto à sentença atribuída à senhorita Lucy Evans, que ela seja executada em praça pública, não pela forca, mas queimada viva no anseio de que os seus hediondos feitos não venham a se repetir no vilarejo de Salem.
Lucy desesperou-se. Por decreto do reverendo, 2 dos oficiais a seguravam firmemente no almejo de arrancá-la dos braços de Jeremy, que não permitiria tal separação, tampouco aceitaria a sua execução. Os seus gritos foram ouvidos pelo irmão, que deixou Abby sozinha no intento de socorrê-la. As terras pertencentes à família Evans será transferida para a igreja com o propósito de angariar fundos para o crescimento da nossa instituição religiosa, decretou o reverendo, sem dar importância ao que se sucedia bem diante dos seus olhos. Patrick Evans abandonou nosso vilarejo e a sua única irmã à mercê da própria sorte. Com base nesta alegação, eu rescindo seu direito de posse. Patrick não se abalou com a perda das terras. Correndo em direção da irmã na ânsia de libertá-la, até mesmo o Sr. Hill partiu em sua defesa, receando que a justiça dos homens novamente se opusesse sobre a justiça de Deus. Para a salvação de Lucy, somente um milagre em sua vida, e foi neste instante que o impossível aconteceu. O homem de capa preta se encaminhou na direção do reverendo, pronunciando-se austeramente: eu exijo a revogação das sentenças. Quem o senhor pensa que é para contestar a minha autoridade? Questionou o reverendo, supondo que o homem fosse um pedinte. Eu sou aquele que luta pela justiça dos homens, convicto de que a justiça de Deus prevalecerá. O homem desconhecido denotou uma ínfima dificuldade em seu pronunciar, apoiando-se no Dr. Walter sem que o deixasse visualizar o seu rosto. A sua debilitação foi evidenciado pelos presentes, que se encontravam boquiabertos pela afronta, exceto o cardeal Burnier e Jabalu, que desconfiaram da sua identidade e das suas intenções. Oficiais, prendam esse homem, ordenou o reverendo. Não toquem em mim, advertiu o homem, eu sou protegido pela lei. E a lei diz que o senhor não detém autoridade perante a Inquisição formada. Se alguém me prender, Salem será banida do mapa. Estamos na presença de um conjurador. O reverendo o acusava de práticas demoníacas no intento de reverter a situação ao seu favor. Aliou-se a Satanás. Lançará uma maldição que banirá Salem do mapa. Será essa a sua intenção? Não preciso ir tão longe, enunciou o homem. O reverendo não recebeu o aval do Vaticano e do Estado para representar Salem na autoridade de um juiz de leis. Alegre-se por não denunciá-lo no anseio de que seja acarretada a sua prisão. Se persistir na encenação, o Estado tomará posse de Salem, e seguramente trocará o nome em anulação do seu histórico infame. O legado de Salem desconhecerá sua existência. É isso que tenciona para Salem? É isso que tenciona para a comunidade que acredita estar sob o seu comando, respeitando e acatando as suas determinações? Não troque confiança e o apreço desses cristãos por terras que só lhe trarão infortúnios. Tenha o entendimento de que Deus Altíssimo fará sua justiça. Nenhum homem em sã consciência encontrará felicidade por intermédio da desventura alheia. Constrangido e sem um único argumento a ser utilizado, o reverendo sentiu-se coagido sob os olhares perscrutadores da comunidade. Por parte dos acusados, uma nova esperança surgiu. Os oficiais que seguravam Luz se a libertaram por temerem as severas punições dos seus superiores diante da gravidade das alegações apresentadas. O reverendo fez menção de se retirar da igreja, posto que não houvesse razão da sua permanência, ouvindo as vaias dos presentes. Atenção! Por favor! Atenção! Permanecemos na casa do Senhor, postula o homem sem ser ouvido, visto que uma verdadeira balbúrdia havia se instalado no interior da igreja. Silêncio! Gritou o cardeal, desta vez, ao ser ouvido por toda a comunidade, próximo do homem, disse em reconhecimento: contenta-me o seu retorno. Contenta-me tê-lo ao meu lado, bradou o homem em retribuição do carinho, ao posteriormente direcionar a sua fala aos membros da comunidade. Existem muitas ocorrências a serem dilucidadas, entretanto, asseguro-lhes que a prática de feitiçaria não faça parte deste vilarejo. O adultério é um ato libidinoso de Satanás, replicou um dos membros, e os nossos enfermos?
Os nossos mortos. As nossas plantações improdutivas. Quem disse que houve adultério? Não escutou o Dr. Walters relatar que o Sr. Kramer nunca esteve comprometido com a Srta. Miller. O homem coagiu outro membro da comunidade a levantar falsas acusações. Se me derem a chance, fornecerei todos os esclarecimentos ansiados com o auxílio do reverendo. Do reverendo, espantou-se Lucy observando o espírito do Sr. Morgan cochichar em seu ouvido, não restando dúvidas de que ele fosse o autor das suas palavras, usando-o como seu instrumento de psicofonia. A confiança depositada no reverendo se manterá, acrescentou o homem. O enunciado sensibilizou o próprio reverendo, fazendo-o marejar os olhos de lágrimas, ao intimamente se martirizar. Quem é o Senhor que me estende as mãos quando todos anseiam por minha crucificação? O homem retirou o capuz pasmando a todos os presentes que não camuflaram o empalidecer da sua tez, ou tão somente, o esbugalhar dos seus olhos, alguns a perderem a fala momentânea, outros a sentirem uma repentina e fugaz vertigem, enquanto o cardeal e Jabalu esboçavam um radiante sorriso de satisfação. O auxílio inesperado seria o prenúncio de um milagre. O reverendo Morrison abriria mão da sua ambição ao retorno despretensioso de uma vida cristã. Capítulo 14. A comunidade de Salem aguardava pelos esclarecimentos prometidos. Deixa-se claro que o reverendo Morrison não havia sido vítima de obsessão. A sua abrupta conduta originou-se da sua encarnação passada, trazendo para a atual os resquícios do seu caráter repulsivo. O mesmo sucedeu com a Srta. Miller. Todavia, o homem enviado com a sublime missão de redimi-los dos pecados nada mais era do que o próprio juiz Spillman. A seriedade de uma inquisição foi posta de lado. A postura dos 3 religiosos que se estabeleceram no vilarejo no intuito de relatar todas as ocorrências ao Vaticano se anulou. Nem mesmo o juiz relataria ao Estado a veracidade dos fatos vivenciados e testemunhados no fito de evitar uma investigação que propagaria o caso ao mundo. Em decorrência do histórico trágico de Salem, a verdade chegaria pelas mãos de Samuel Spillman, que além de juiz era um biólogo por mero prazer. Por favor, iniciemos as dilucidações, a espera me causa urtigas. Requisitou o diácono afoitamente. Antes de iniciarmos, seria ademais a atribuição de um abraço. Falou o juiz. O abraço postulado foi ofertado, até mesmo a Srta. Miller se juntou a eles, não suportando seu isolamento e curiosidade. Falta o seu, o juiz referiu-se ao reverendo. O reverendo se aproximou com tanta modéstia que, sem a perceber, abismou a comunidade perante a sua nova conduta. O abraço entre o juiz e o reverendo simbolizou a troca de energias em que um cederia ao outro aquilo que necessitasse, dispondo da constante vigília do espírito do Sr. Morgan que não os desampararia. Desvencilhando-se do abraço, o juiz contemplou Lucy e Jabalu, em desabafo. Eu preciso me desculpar. Fui o responsável pela enfermidade de Jabalu, por pouco eu não o condenei a uma debilitação similar à minha. Do que está falando? Lucy franziu a testa, mirando o escravo que do mesmo modo demonstrou a sua falta de entendimento. Eu levei a cesta de alimentos e a deixei em sua porta, confessou o juiz. Então, foi o senhor. Lucy e Jabalu sorriram em gratidão. Eu não compreendo a reação de ambos ao sorrir-me. Eu quase os matei. Disse bem, senhor juiz, quase, retrucou Lucy. O senhor nos ofertou com os alimentos de bom grado, sabemos que não foi a sua intenção provocar algum agravante em nossa saúde, por ironia do destino, ou por sorte, somente os ingeri e nada de grave me aconteceu. Jabalu estendeu a mão numa afirmação de que tudo havia sido um mal-entendido e que mágoas não existiriam entre eles. Com as emoções abrandecidas, o juiz posicionou-se perante a comunidade. Meritíssimo juiz. Não sei como me reportar à sua pessoa,
O Senhor declarou que não sofremos pela prática de feitiçaria. Diga-nos por que as enfermidades e as mortes se tornaram uma constante em nosso vilarejo. Indagou um dos membros da comunidade. Por obséquio, sem formalidades, não representaremos um tribunal, faremos apenas uma prosa amistosa, rogou o juiz numa fala pausada. Eu sou um biólogo e as ocorrências deste vilarejo eu denominaria de um desastre da natureza. Vozes se misturaram, deveras, a comunidade nunca imaginaria que o juiz fosse um biólogo, entretanto, a sua citação os intrigou ainda mais, e um novo silêncio foi postulado para que assim o juiz desse prosseguimento nas suas declarações. As enfermidades que os atingem se iniciam com bizarros comportamentos, crises histéricas, alucinações, visões distorcidas do real e do surreal, acarretando uma confusão mental que não lhes permitem diferir os eventos presenciados em virtude de uma intoxicação alimentar, um fungo que afeta o sistema neurológico, portanto, as deglutições dos grãos de centeio utilizados na fabricação dos seus pães estão envenenados, fator este que promove a indução ao coma e à morte. Se por algum motivo o caso viesse à tona, a Igreja Católica e o Estado não se oporiam em se calar diante dos fatos, relembrando que o massacre de Salem teve a sua ocorrência abafada por não possuírem em mãos argumentos plausíveis que explicassem as execuções pela prática de feitiçaria. Seria uma grande catástrofe afirmar que a caça às bruxas havia sido a única alegação encontrada para fugirem da dura realidade, isto é, a injustiça de Salem. Como explica as terras da senhorita Evans serem inférteis para o cultivo dos grãos de centeio e serem férteis para qualquer outro cultivo? Inquiriu o Sr. Hill a pedido do advogado de defesa na intenção de que não restassem dúvidas sobre a idoneidade da sua cliente. Terras são terras, tudo é uma questão de adubamento, replicou o reverendo. O que faremos se os nossos homens não puderem plantar qualquer outro grão que não seja o centeio? Morreremos de fome. Será a nossa desgraça, pranteou a senhora Eleanor Jensen, uma das mulheres da comunidade. Plantem em minhas terras, a jovem Lucy pasmou a todos, principalmente, os que haviam ateado fogo em sua propriedade. Jabalu não negará auxílio, ele os ensinará como adubar as suas terras. Receberemos a ajuda de um escravo, resmungou a mesma mulher. Se não quiser que a sua família morra de fome, receberá sim. Patrick partiu em defesa da irmã. Ofereceremos a nossa terra, contanto, que haja respeito com os seus moradores. O que acham de nos ajudarmos mutuamente para o crescimento econômico do vilarejo? Sugestionou Jeremy, enquanto as sementes germinarem nas terras concedidas pela família Evans, esterilizaremos e adubaremos as demais. Agora todos nós receberemos instruções de um adúlteros, temou a mulher em provocá-los. Cale-se, mulher, ordenou o marido que até a ocasião não havia denotado a sua presença, os nossos filhos carecerão de alimentos. Atinando que a narrativa anterior não havia sido suficiente para convencer a comunidade, ainda que envergonhada, Abby contou a sua versão. O Sr. Kramer não é um adúltero. Eu menti. Menti ao desejar o amor do homem que não me pertencia, menti por ciúmes, por vaidade e por inveja. Não precisa fazer isso, Jeremy se enterneceu pela moça que demonstrava o seu arrependimento mediante a comunidade. Eu preciso, exclamou com as lágrimas a rolarem sofridamente por sua face, eu me deixei dominar pelo pior dos sentimentos. Eu me deixei dominar por uma fúria incontrolável que me fez perder a razão. Eu senti ódio da senhorita Lucy Evans, pela beleza e pela simpatia com que atrai os olhares masculinos, por sua extrema generosidade, e acima de tudo, por ter conquistado o coração do homem que eu escolhi para marido, e mesmo ao deter a sapiência desse amor, eu o quis para mim, usando de toda a influência do meu pai para alcançar o meu objetivo. Ao meu pedido, ofertou auxílio à família Kramer no almejo de que pudessem se reestruturar financeiramente, um investimento em troca de um enlace, um acordo do qual eu me arrependo. Espero que um dia possam me perdoar.
E quanto às visões? Não foi a escolhida por Deus. Enganou a todos nós. A senhora Jensen persistiu em arranjar confusão. Sem intuir o que deveria ser dito, Abi recebeu o auxílio de Jeremy. O juiz relatou o envenenamento pelos grãos de centeio. A senhorita Miller os ingeriu dando origem à sua imaginação. Ninguém foi enganado. Todos passaram pela mesma experiência. É hora de colocarmos um ponto final nesta história. Concordo, bradou Lucy em apoio. Senhorita Miller, viva o presente como se nunca tivesse existido o passado. Tenha os bons e os maus momentos como um aprendizado a fim de não mais repeti-los. Acredito que Deus a brindará com um novo e verdadeiro amor em sua vida. Deus já me brindou, garantiu Abi. Espero que me aceite na sua família e que eu seja merecedora da sua amizade. Sei que de imediato é pedir demais, por isso eu lhe peço que confie em mim. Dê-me uma chance. Sei que posso mudar e por amor eu mudarei. Eu confio. Lucy conferiu uma rápida piscadela para Patrick. Minutos a sós com a moça e já conquistou seu coração. Que sejam muito felizes, meu irmão. Seremos. Patrick beijou-lhe a fronte em agradecimento pela fácil aceitação do recém-casal formado. Creio que não exista mais nada a ser dito, anunciou o juiz com o propósito de tolher pósteras indagativas. Meus irmãos, voltem para as suas moradas. Reflitam sobre o dia de hoje, dos prévios julgamentos que não devemos imputar aos nossos semelhantes. Cuidem dos seus enfermos e não mais ingiram os grãos de centeio. Amanhã será um novo dia. Descansem para o trabalho nas plantações, acrescentou o cardeal notando o esmorecimento do juiz. O vilarejo de Salem entrou em polvorosa. A possibilidade de se reerguerem e não mais passarem fome facultou sentido às suas vidas, sem se importarem com o julgamento dos acusados, como se virassem a página de um romance que não teve a sua história finalizada. Todavia, a senhora Jensen promovia uma desordem aos fundos da igreja com um pequeno grupo que não teria aceitando as dilucidações do juiz, sugerindo que tudo não passasse de uma encenação para libertá-los da sentença. Enquanto isso, Lucy, Jeremy e Jabalu festejavam a comprovação de inocência. Os religiosos propuseram que todos se reunissem na casa em que eles e o juiz estavam hospedados na ânsia de fazê-lo repousar. Ainda em constrangimento por todo o mal ocasionado, o reverendo se despediu na porta da igreja, no compromisso de auxiliar a comunidade no plantio. Aproveitando a deixa, o Sr. Hill também se despediu, apesar de partilhar do afortunado sentimento de vitória. Participar de uma festividade passando pela recém-perda da esposa não lhe seria agradável. As decisões foram aceitas e respeitadas. Em seu leito o juiz participava de tudo, o seu espírito expressava vitalidade sentida, restando ao corpo físico o restabelecimento pretendido. Atrapalhadamente, os três religiosos, Lucy e Abi, se juntaram para o preparo dos alimentos, dando-se conta que não haviam ingerido nada durante todo o dia. O entrosamento de Lucy e Abi contentaram Jeremy e Patrick, que viram nas jovens a oportunidade de uma existência feliz, ao secretamente cogitarem que o casamento fosse realizado no mesmo dia e horário para a surpresa das noivas. Ao fartamente se alimentarem, despediram-se, posto que os primeiros sinais de exaustão surgissem. O Dr. Walters notificou-lhes que na manhã seguinte partiria do vilarejo de Salem, do mesmo modo que o diácono e o arcebispo, porquanto o cardeal ficaria até o íntegro refazimento do irmão. Do lado externo da casa, beijos ardentes foram trocados entre ambos os casais, enrubescendo o escravo. Patrick acompanhou Abi até sua casa, prometendo regressar o mais rápido possível para junto da irmã. Lucy duvidou da sua rapidez, entretanto, concordou. Jeremy ansiou pelo mesmo feito, mas Lucy denotou o seu extremo cansaço, o aconselhando a voltar para casa, pois ela teria a companhia do escravo que não permitiria que nada de mal lhe acontecesse em seu trajeto de retorno.
Ao contrário do conjecturado, o mal a rondava. Jabalu era astuto e com o propósito de não gerar pânico em sua jovem patroa nada citou a respeito da sua percepção, convicto de que alguém os espreitasse, e que este alguém não fosse o espírito do Sr. Morgan. Seria este um prenúncio de mau agouro? Seriam os espíritos que ainda anelavam por justiça, ou tão somente, uma falsa impressão motivada pelo esgotamento físico do escravo? Capítulo 15. Antes de dormir, Lucy sentiu uma forte e intensa dor comprimir-lhe o coração. Deduzindo que o nervosismo agregado a um amontoado de novas sensações havia consumido as suas energias, não deu importância ao fato de que este fosse um presságio ou também ocultá-lo do escravo, um ato nobre de ambas as partes, porém, inconsequente. Por volta das 2 horas da madrugada, Lucy, que estava sozinha no interior da casa, deitada em seu leito num sono profundo, foi abordada por um estranho ao feito de depositar um pano sobre a sua boca com a função de abafar qualquer som emitido. Junto a si, 4 elementos encapuzados, os mesmos que atearam fogo em sua propriedade. Amarrada e amordaçada, Lucy foi levada à força pelos elementos, conquanto Jabalu, que não havia dormido, os viu ao caminhar pela propriedade, sem refletir nas suas ações. Enfrentou os inimigos de peito aberto no fito de salvar a jovem, ao ser covardemente surrado até a perda total da consciência. Tudo havia sido ardilosamente planejado. Os 5 elementos correram em direção dos cavalos, o que assegurava com violência facultou o entendimento de que se tratasse do líder, vociferando os próximos passos a serem executados. Lucy foi lançada por cima do cavalo. O líder subiu no mesmo ao sinistramente conduzi-los floresta adentro, num local descampado e de poucos arbustos. Chegando, o líder apanhou a jovem Lucy tal qual uma trouxa de roupa suja, carregando-a sobre os seus ombros. Por conseguinte, retirou a corda que cingia os seus pulsos, não para soltá-la, mas para reutilizá-la ao amarrá-la numa grotesca haste de madeira fincada ao chão para este propósito. Lucy debateu-se na intenção de se desamarrar, embora soubesse que o seu ato fosse em vão. Mesmo que se libertasse, não conseguiria fugir dos 5 elementos que aparentavam vigor. O líder retirou a sua mordaça ao bradar. Receberá o julgamento dos homens. Por favor, eu imploro, me libertem. Lucy pronteou-se em comovê-los. Eu fui inocentada, porque iam sem o meu sofrimento. Porque me deixarão aqui sem qualquer provimento. Não padecerá tanto quanto imagina, entre gargalhadas, disse outro homem encapuzado. O que fizeram com o Sr. Kramer? E Jabalu? Lucy temeu por suas vidas. Somente a senhorita pagará pelas práticas de feitiçaria. Bruxa. Conjuradora. Lucy reconheceu a voz como sendo a da mulher que os provocou na igreja. Eu não sou uma bruxa, me libertem, por favor, rogou Lucy, presumindo que esta fosse uma retaliação pessoal. O que eu lhe fiz, Sra. Jensen? Eles não a ouvirão, o ódio que os domina é mais forte do que a razão. O espírito do Sr. Morgan surgiu à sua frente, instruindo-lhe com a voz branda, comunique-se comigo através dos seus pensamentos. Assim como eu faço. Porque desejam a minha morte. Eu não sou merecedora de tal repúdio. Lucy entrou em comunicação fitando os elementos que não atinaram à sua súbita mudança de conduta ao se calar e não mais lutar por sua vida, deixando a mulher reconhecida numa fúria ainda maior. O ódio desta irmã advém de vidas passadas. A sua essência interior é formada por este devasto sentimento. Se não houver o desejo de transmutar-se, nem mesmo os benfeitores espirituais terão êxito de auxiliá-la, explanou o espírito. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se o ódio advém de vidas passadas, eu devo aceitar o meu destino pelo mal que eu lhe proporcionei? Indagou Lucy confusamente, visto que nela existisse uma vontade imensa de viver. O espírito sanou as suas dúvidas numa emoção contida. Não fizeste o mal imaginado.
Sob o véu do esquecimento não lhe é permitido as recordações dos eventos pregressos, mas saiba que eu sou o único responsável pela ira desta pobre mulher. Numa encarnação passada, ela foi o seu pai e eu matei por você. Não que tenha me exigido a concretização de um feito hediondo, mas no desejo de ficar ao seu lado, dado que o nosso amor fosse proibido para os padrões convencionais da época. Sozinho, eu armei uma emboscada e quando o remorso bateu forte em meu peito, foi tarde demais para reverter toda a situação. Desde então, eu tenho trabalhado para obter o seu perdão, porém, o seu espírito não me permite a aproximação, nem mesmo a dádiva do reencarne foi capaz de anular o sentimento de vingança que a domina. Não a odiei, tampouco, a mim que denotei o meu arrependimento a Deus, trabalhando com afinco em sua seara de amor e luz, dedicando-me ao honorável ofício de ser o seu mentor espiritual. Porque me relata as ocorrências que devem permanecer no esquecimento. Indignou-se a jovem inaceitabilidade dos fatos narrados, ao mesmo tempo em que surpresa pela revelação de que ele fosse o seu mentor espiritual. Porque é dada a hora de se despedir do plano terreno a fim de regressar à eterna morada do nosso Pai Celestial, o espírito lacrimejou, não pelo retorno da jovem que se daria em festa, mas pelo que estaria prestes a ocorrer. Não estou preparada. Não posso abandonar Jeremy. Como ficará Patrick sem mim? E Jabalu, qual será o seu destino? Lucy pensou em todos que amava. Pacifique as suas emoções, todos receberão auxílio espiritual, confortou o espírito cerrando os olhos, impedindo a si mesmo de ver a desventura cometida. A sua missão encerra-se agora. Eleve os seus pensamentos a Deus Altíssimo para que a sua partida seja realizada com a máxima serenidade. Neste instante, Lucy Evans pôde compreender a veracidade das suas palavras. A senhora Jensen segurava em suas mãos uma tocha de fogo. Aos seus pés, sem que fosse apercebido a sua colocação, haviam gravetos espalhados ao seu entorno e sem a menor compaixão ateou fogo neles. Lucy não esboçou uma única reação ao ser poupada pela espiritualidade. As chamas consumiram as suas roupas, assim como seu corpo que começava a se carbonizar. Amedrontados, os 5 elementos se questionaram se realmente ela seria uma bruxa, até ouvirem o seu último pronunciar. Senhora Jensen, eu a perdoo por tudo. Deus olhará e abençoará aos seus filhos até o findar dos dias. Que o bem prevaleça sobre o mal e o seu coração volte a ser tão benevolente quanto um dia eu fui. A senhora Jensen se lançou de joelhos ao chão, num prantear compulsivo. Por que chora? Perguntou o líder, melhor dizendo, o filho mais velho. Na realidade, os 4 elementos eram os filhos da senhora Jensen, apenas o marido não havia participado do ato criminoso sem ter a sapiência do ocorrido. Choro porque ao invés da senhorita Evans nos amaldiçoar, ela nos abençoou, respondeu entre os soluços. Será que nos precipitamos? Eu desconfio que a senhorita Evans tenha dito a verdade, comentou o filho mais novo, que Deus me perdoe. Que Deus perdoe a todos nós, declamou o irmão mais velho. Ajoelhados e sem capuzes, os 5 elementos se juntaram num só abraço de pesar tardio, antes de fugirem sem que deixassem pistas que os incriminassem. Contemplaram o corpo carbonizado da jovem por entre as labaredas de fogo, na angustiante certeza de que eles carregariam os piores dos sentimentos, mesmo ao terem recebido o perdão de Lucy. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. Jabalu recuperou a consciência com auxílio de Jeremy que ao longe avistou a fumaça intensa pela janela do seu quarto.
ao erroneamente presumir que um novo atentado sem vítimas havia se consumado na propriedade Evans. Quem o feriu? Interrogou Jeremy na ânsia de ajudá-lo a se levantar. Homens encapuzados. Deixe-me aqui, Sr. Kramer. Sinto-me entontecido. Vá em busca da senhorita Evans. Eles a capturaram, postulou o escravo em total esmorecimento. Siga o rastro deixado e encontre-a antes que seja tarde demais. Às pressas, Jeremy montou o seu cavalo executando o que havia sido instruído por Jabalu. Pelas adjacências da sombria floresta sentia um forte odor. Sem muito cogitar, percorreu o restante do trajeto a pé no anseio de não alarmar o inimigo. Chegando, o seu coração quase explodiu do peito em decorrência do violento e descompassado palpitar. Os seus olhos marejaram-se de lágrimas. Não havia mais ninguém, a não ser um corpo carbonizado sem identificação. Não há evidências de que o corpo seja de Lucy Evans, afirmou a si mesmo, realizando o sinal da cruz por respeito ao corpo carbonizado, tensionando a sua partida em busca da amada. Não ludibre o seu coração, uma vez que a verdade lhe foi devidamente exposta. Uma voz feminina exprimiu brandura em seu pronunciar. Entre lágrimas, Jeremy reconheceu a voz da amada, inconsolável pela perda. Como viverei sem você? Diga-me, eu preciso saber. Quem foi o responsável por tirar-te a vida de uma forma tão cruel e desumana? Viverá bem mais do que o imaginado e desfrutará da plena felicidade, pois assim foi escrito pelo Senhor Deus. As suas terras prosperarão e um novo amor o brindará com uma linda descendência. Contudo, a resposta que aflige o seu ser é irrelevante para o momento, dado que a minha existência esvaiu-se deste plano para ressuscitar na eterna morada do Senhor. O espírito da jovem Lucy obteve a permissão de ofertá-lo com o futuro para que assim reagisse e enfrentasse a vida com determinação. Entretanto, num ato indulgente, se negou a delatar os autores do crime. Não desejo prosperidade, tampouco um novo amor, replicou ao derramar-se em lágrimas. Naquele instante, segurar o pranto era-lhe impossível. Esclareça-me para que eu possa compreender os desígnios de Deus. Por que ele a levou de mim? Por que me castigou dessa forma? Todos nós temos um tempo na Terra, uma missão a se cumprir. No entanto, o meu tempo se findou, assim como a minha missão. Deus não castiga a sua prole, ele nos oferta diariamente com a oportunidade da remissão. Reencarnamos com o propósito de corrigir os nossos erros pregressos. Acredito que eu tenha corrigido alguns dos meus. Por isso eu regressei para a morada do Senhor no anélito de me preparar para um próximo reencarne a fim de corrigir e quitar os demais. Preciso partir. Eu não posso exigir mais do que o irmão Morgan me oferece. Adeus. O espírito do Sr. Morgan está com você? Jeremy se surpreendeu. A resposta não lhe foi atribuída de maneira verbal. Lucy deixou-se contemplar em espírito ao lado do Sr. Morgan, que manteve as suas mãos espalmadas na ânsia de facultar-lhe a sustentação carecida. Cuide dela, Sr. Morgan, clamou Jeremy com a voz rouca. Cuidarei com todos eles, estima, prometeu o espírito em denotação da sua translucidez conjuntamente com Lucy. Lucy, eu te amarei para sempre, declarou-se Jeremy. Adeus, meu amor, e estará para sempre em meus pensamentos. Lucy sorriu-lhe em disfarce da dor igualmente sentida, ainda que eu soubesse que a separação de ambos fosse carnal e não espiritual. Os espíritos partiram, restando ao jovem senhor o dever de comunicar o triste acontecimento. Retornando para a propriedade Evans, se deparou com Patrick. Onde está minha irmã? Alarmou-se ao vê-lo sozinho. Jabalu contou-me o sucedido. Assim que o deixasse em segurança eu partiria ao seu encontro. Onde estava? Não concluiu a simples tarefa de proporcionar segurança à sua irmã. Jeremy respondeu-lhe com furor ouvindo o sussurro distante de Lucy. Jeremy, eu imploro, não o responsabilize pelos feitos alheios.
Patrick se justificaria se não fosse tolhido de prosseguir por via de um abrupto abraço de Jeremy num choro compulsivo. Está me assustando. Onde está minha irmã? Nessa mesma ocasião, Patrick pasmou-se com os dizeres do escravo. A senhorita Evans regressou para casa. Para casa. Eu irei ao seu encontro. Patrick não entendeu a razão que levou o escravo a bloquear a sua passagem com o próprio corpo, expressando a sua zanga. Deixe-me passar. Saia da minha frente. A senhorita Evan regressou para a morada do senhor. Jabalu foi objetivo. Que absurdo. Como poderia saber? Não saiu do meu lado até a chegada do Sr. Kramer. Patrick fitou Jeremy, que baixou a cabeça em desolação. Meu amigo, diga que isso é um disparate. Ponto de exclamação. Sinto muito. Jeremy esmiuçou o episódio, desta vez, sendo ele a impedi-lo de realizar uma impensada ação no almejo de ver o corpo carbonizado da irmã. Guarde em suas lembranças somente os bons momentos vivenciados. Deixe que eu me encarregue de tudo. Eu irei com o senhor, embora debilitado, prontificou seu escravo. Depois de muita insistência, Jeremy consentiu ao auxílio oferecido, temeroso ao ato de rever o corpo de Lucy. Eu não tive tempo de dizer o quanto eu amava e o quanto eu me arrependo por ter partido, lamuriou-se Patrick. Havia tantas coisas a serem ditas. Lucy o amava. Ela possuía o perspicaz entendimento do seu impulso juvenil. Jeremy tentou amenizar o seu sofrimento. Eu não era tão jovem assim, contestou Patrick. Fui extremamente egoísta e inconsequente, do mesmo modo que eu estou sendo agora, expondo a minha dor e me esquecendo da sua, e de Jabalu. Patrick, você nunca será egoísta e inconsequente. Assegure-se disso. Jeremy segurou o pranto. O seu coração doía-lhe demais para suportar novas emoções. Jeremy encarregou Patrick de notificar a todos do sucedido antes que o Dr. Walters, o diácono e o arcebispo partissem, enquanto ele e Jabalu organizariam uma última homenagem a Lucy Evans. Seria este o destino de Salem, morte sem impunidades. Capítulo 17. O dia amanheceu nublado. O informe da súbita morte de Lucy correu de boca em boca por todo o vilarejo. Durante o funeral, Jeremy recebeu o surpreendente apoio da senhorita Miller e do reverendo Morrison. Jeremy denotou uma força que ele próprio não conhecia ao enigmaticamente intuir que este fosse o desejo de Lucy. A cerimônia foi realizada pelo reverendo, que diante da comunidade expressou a sua revolta pelo crime que ele mesmo não teria coragem de cometer. O de tirar uma vida, seja ela humana ou animal. Os restos mortais de Lucy foram depositados num caixão lacrado na finalidade de não impressionar os presentes, rodeado por flores. Após a cerimônia de despedida, todos ofereceram uma individual e lamuriosa condolências a Jeremy Kramer, Patrick Evans e o escravo Jabalu, que suportaram com bravura o esmorecimento emocional sentido naquele instante. Diante de tanta emoção, o Sr. Hill foi conduzido para casa na companhia da senhorita Miller, que prometeu o seu retorno a Patrick, um feito compreendido e aceito, receando seu desfalecimento mediante o pequeno tremor evidenciado. Dispondo de condições similares, o juiz Spillman venceu a sua teimosia, ao ser amparado pelos 3 religiosos e pelo Dr. Walters. Que o espírito da senhorita Evans descanse em paz, pronunciou-se o juiz. O seu espírito descansará quando os assassinos estiverem na prisão. Eu exijo que se abra um inquérito para a investigação da sua morte. Patrick foi contido pelo cardeal em explanação da atual situação do vilarejo. Eu represento o Vaticano. De ímpeto, a minha função parecerá banal, porém, fundamental para o progresso deste vilarejo. Eu possuo o dever de registrar todos os eventos de Salem a fim de outorgá-los ao poder que me rege. O anunciar deste fatídico acontecimento implicará numa investigação acirrada em que não ficarão impunes os assassinos, tampouco a senhorita Miller e o reverendo Morrison,
uma vez que eu não chamaria de inquisição o julgamento ocorrido, e sim, de uma conversa amistosa entre os membros desta mesma comunidade. O cardeal está certo, disse o juiz em acréscimo, o que fizemos é contra as leis da Igreja e do Estado. O Vaticano não perdoará este vilarejo se acaso receber o informe de uma morte na fogueira. De certo, uma nova inquisição se reinstalará, com outro juiz e membros eclesiásticos, e desta vez, não serão tão complacentes quanto nós fomos. Eu não posso aceitar que a morte de Lucy seja em vão e que os criminosos festejem a sua desventura enquanto choramos por sua perda. Patrick recebeu o apoio de Jeremy e Jabalu que sofriam com a mesma intensidade. Confiemos nas sábias palavras destes homens instruídos pelas leis morais e éticas, cientes de que a sua morte não tenha sido em vão. O advogado atribuiu a sua linha de raciocínio. Coloquem a emoção de lado por uma fração de segundos e apercebam a grandiosidade deixada pela senhorita Evans. A sua morte trará um novo sentido ao vilarejo. Horas, Sr. Evans, prossiga com o auxílio ofertado por sua irmã, imponha a sua voz, ainda que lhe seja doloroso, conceda o seu desejo, partilhe as suas terras até o prosperar das propriedades que se encontram falidas, lhes forneça o alimento de cada dia. Agindo dessa forma, terá em cada habitante a gratidão pertencente à senhorita Evans. Somente um anjo enviado pelo Senhor proporcionaria aos seus semelhantes o auxílio sem a nada pedir em troca e sem nenhum resquício de mágoa em seu coração. O entoar do Dr. Walters harmonizou os ânimos de Patrick, Jeremy e Jabalu, conquanto petrificaram-se com o aproximar brusco do reverendo. Eu tenho boas notícias. Boas notícias mediante um funeral, resmungou o diácono. Eu sei que esta não é a hora propícia. Perdoe a minha irrefletida conduta, eu lhes contarei mais tarde. O reverendo hesitou ao ser incitado pelo arcebispo. Começou, termine. Termine, reverendo Morrison, solicitou Jeremy na certeza de que nada mais o surpreenderia. O reverendo apontou na direção de 8 oficiais, relatando-lhes em afobação. Recebi o informe de que os criminosos foram presos. Como os identificaram se todos estavam encapuzados? O escravo receou a prisão de inocentes. Eles se entregaram de livre e espontânea vontade, contou o reverendo. Não foi por livre e espontânea vontade, nenhum tolo faria. De certo, houve uma razão para o ocorrido, contrariou o advogado. E que razão seria esta? Quis saber o juiz. Só descobriremos se perguntarmos aos criminosos, finalizou o advogado. Impacientes, aguardaram até o último habitante prestar homenagem à senhorita Evans. Após o sepultamento que ocorreu nos arredores da propriedade, dirigiram-se ao cárcere, defrontando-se com os criminosos. Assassinos, gritos adivinham do lado externo do cárcere. A comunidade soube da prisão e ao serem impedidos de entrar pelos oficiais que faziam a vigília, realizaram um alvoroço no portão principal. O ambiente úmido, fétido e sujo foi constatado, contudo, esse era o menor dos problemas. Patrick surgiu à frente como a liderá-los, mas quem tomou as rédeas da situação foi Jeremy. O que farão com eles? O jovem senhor reconheceu a senhora Jensen e os seus 4 filhos. Na manhã seguinte, serão enforcados em praça pública como clamado pela comunidade, respondeu o capitão do cárcere. Por que a senhora cometeu tal atrocidade contra a senhorita Evans? Indagou Jeremy ao mentalmente ouvir a voz da amada. Já conversamos sobre a minha morte, por favor, não a interrogue, deixe que se cumpram os desígnios de Deus. Jeremy acatou a sua decisão, na expectativa do que estaria por vir. Senhora, o que a fez assassinar a minha irmã com requintes de crueldade? Patrick muniu-se de uma paz originária do espírito do Sr. Morgan, posta que Lucy não pudesse retornar ao plano terreno em virtude do seu restabelecimento nos hospitais da esfera superior, dado que uma simples comunicação mental lhe fosse desgastante.
O senhor não acreditará em nada do que eu disser, declarou com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Então, tente me convencer, desafiou Patrick. Sem delongas, a senhora Jensen narrou o que considerou ser o impossível. Após a sua morte, o espírito da senhorita Lucy Evans surgiu diante de nós, ao entorno de uma luz cintilante a quase nos cegar, perdoou-nos por sua morte e nos abençoou com uma vida próspera. Basta, exclamou o capitão, mentiras não os salvarão. Salvá-los do quê, se eles que se apresentaram? O olhar ríspido do reverendo desarmou o capitão. Senhor Evans, a decisão caberá a você, proferiu o juiz. Patrick teve a consciência de que tomaria a decisão mais difícil da sua vida, ou seja, outorgar o destino dos assassinos da sua irmã ao subitamente se lembrar das narrativas de Jeremy Jabalu sobre o mundo espiritual, sobretudo, o perdão. Mas a questão era: como perdoar aqueles que o abdicaram do afeto da irmã? Deixe o coração falar, sugeriu o cardeal notando a sua indecisão. De repente, o espírito do Sr. Morgan executou uma proeza que não havia sido premeditada, plasmando a imagem de Lucy Evans de frente a si. Certamente, essa seria uma interferência no seu livre-arbítrio, todavia, este era o desígnio de Deus no anseio de que Lucy desse por encerrada a sua missão com a assistência inconsciente do irmão. Uma luz cintilante azulada surgiu em torno de Lucy, em gestos delicados e sorriso terno, se posicionou ao lado dos assassinos, no entendimento de que ela já os havia perdoado, restando-lhe fazer o mesmo. O destino dos criminosos caberá à lei decidir, irritou-se o capitão. Quer apostar que não? O tom ameaçador do reverendo o fez-se calar. Liberte-os, apesar de penoso, Patrick exigiu em alto tom. Para que a sua ação fosse compreendida e aceita, o espírito do Sr. Morgan nos presenteou com um manifestar espiritual da jovem Lucy, sem que ela proferisse uma única palavra, posto que esse mesmo manifestar fosse plasmado. Capitão. O que está esperando? Ouviu o Sr. Evans, liberte-os, ordenou o reverendo ao ser rapidamente atendido. Tremulamente o capitão abriu a porta da cela, soltando os criminosos. Numa prática inesperada, a senhora Jensen e os seus 4 filhos atiraram-se aos pés de Patrick em súplicas de perdão. Se a senhorita Evans já os perdoou, quem sou eu para não fazê-lo? Enunciou em gesticulação para que se levantassem. Peço-lhes que não mencionem o sucedido, a comunidade não compreenderá que os espíritos surgem com a finalidade de nos auxiliar, no equivocado conceito de que qualquer manifestação seja de origem demoníaca. O advogado facultou o seu parecer racional, porém, Jabalu formulou uma questão de suma importância. Como enfrentaremos a revolta de Salem? Se a senhora Jensen e os seus filhos passarem pelo portão principal, serão linchados. Temo que eles sejam executados em praça pública pelas mãos da própria comunidade. Eu jamais permitirei que tal ato barbário se repita, vociferou Patrick. Um pronunciamento perante a comunidade será de grande valia. Propôs o diácono, sempre a denotar as suas mirabolantes ideias. Pronunciar-me, Patrick esbugalhou os olhos, o que eu direi? Mentirá. Não há escapatória, aconselhou o advogado. Dirá que a senhora Jensen e os seus filhos são inocentes e que tudo não passou de um mal-entendido. Eu concordo com o Dr. Walters. Pela primeira vez o capitão exibiu a sua boa vontade de auxiliá-los. É a única maneira de saírem ilesos. Os meus homens não conterão a ira da comunidade por muito tempo. De comum acordo, assim foi feito. Patrick pronunciou-se sobre o engano cometido pela autoridade local, gerando vaias e palavras de baixo calão direcionadas ao capitão e aos seus subordinados, que não se escandalizaram mediante a abrupta ocorrência, posto que a miraculosa visão de Lucy Evans fosse o suficiente para mudar algumas das suas condutas. Por respeito à decisão de Patrick, a comunidade se dispersou.
atestando a união que em breve se fortaleceria entre a comunidade. O espírito do Sr. Morgan voltou ao plano espiritual, ofertando Lucy com as boas novas da paz que se instalaria em Salem. Um árduo e gradual trabalho se iniciaria, não pelos plantios que propiciariam o sustento de muitas famílias, mas em virtude de uma causa nobre, a propagação da fé e da esperança por todo o vilarejo. Envergonhados pela prática desumana, ainda que publicamente inocentados, a senhora Jensen e os seus 4 filhos se mudaram do vilarejo para um paradeiro desconhecido, porquanto o Sr. Jensen permaneceu em Salem sem notícias da família. Patrick agraciou o Sr. Jensen com o seu frequente auxílio, comiserando-se do homem que julgou a própria família pelo assassinato da senhorita Lucy Evans, ofertando-lhe com palavras edificantes no almejo de que a decepção não o fizesse sofrer ao perpassar da sua existência terrena. O reverendo Morrison retomou o ofício de realizar as cerimônias religiosas na igreja, aceito pela comunidade que o brindou com uma nova chance de remissão. No aproximado de um mês, o Sr. Hill veio a falecer, a ausência da esposa gritava em seu peito, e por sublime merecimento foi recepcionado por ela em sua transição espiritual. A permanência dos religiosos, do juiz e do advogado delongou-se pelo período de 8 meses. A amizade e o carinho nutridos fizeram largar momentaneamente as suas obrigações no intento de apoiar e incentivar a comunidade de Salem que crescia dia após dia, agregando em sua trajetória uma bagagem de vivências que não havia sido divulgada ao mundo até o momento em questão. Com a partida de todos, Patrick formou uma nova família, integrada por Abby, Jeremy e Jabalu na afirmação de que Lucy Evans eternizaria sua existência nos corações daqueles que conquistaram o privilégio de conhecê-la. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.